Nós vamos agora conversar com a Ingrid Gribel, que está ao lado de um instrutor de voo, que vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre essa conversa que foi divulgada agora, no fim da manhã, que é fundamental para que a gente consiga compreender o que realmente aconteceu dentro desse avião. Ingrid, você está ao lado. Esse controlador ouve a gente ou não? Esse instrutor de voo ouve a gente também ou não, Ingrid? Sim, sim. Perfeito. Então, sim, pode colocar sim, ele já no vídeo ao seu lado, por favor, que eu vou fazer um resumo rápido para o senhor que começa a ouvir agora a conversa, não é? Entenda exatamente o que estava se passando. É um piloto, supostamente da Avianca, que estava no meio da confusão. Acima dele estava o avião da Lamia e logo abaixo, no chão já, estava pousando o avião da Viva Colômbia após ter decretado emergência. Logo depois do avião da Viva Colômbia decretar emergência, o avião da Lamia que levava a Chapecoense começa a decretar Mayday 7700, coloca no transponder, pedindo prioridade para pouso. Imediatamente o controlador diz o seguinte: olha, Lamia, aguarde porque nesse momento nós estamos atendendo uma outra emergência do avião Viva Colômbia. Primeiro, o avião da Lamia decretou falha seca, pane seca. Começa uma discussão. O controlador diz: olha, eu tô com uma outra emergência aqui. Tem certeza que é pane seca? Daí ele: eu preciso pousar rápido, preciso pousar rápido. Então o que é que está acontecendo aí dele? Falha elétrica total. Falha elétrica total. Da versão de falta de combustível para a versão da falha elétrica, foram poucos instantes que houve essa discussão da torre de controle com o piloto. O que eu quero saber é o seguinte, por favor, Ingrid, pode ficar no vídeo também a nossa Ingrid Gribel, que está fazendo um trabalho brilhante aí sobre essa tragédia também. Quando o piloto declara falha pane seca, ele tem a mesma prioridade de falha elétrica para pouso? Essa pergunta que eu vou fazer agora, 32 anos de experiência na aviação civil, ex-comandante Rui Torres, que vai responder a essa pergunta agora. Existe uma prioridade, pane seca ou pane elétrica? Qual avião deveria ter tido essa prioridade para pouso? Olha, a primeira vez na minha história de mais de 30 anos que eu ouço uma pergunta como essa. Nunca tinha recebido uma pergunta como essa. Mas a pane seca teria uma prioridade por uma questão de salvar vidas, porque o avião não cai, ele é derrubado. E mesmo parando os motores, ele tem condição de fazer um voo de planeio para chegar em algum lugar seguro. Agora, já a falha elétrica, ela, por exemplo, pode tirar toda a comunicação do piloto. Ele não consegue mais se comunicar e também não consegue mais receber autorizações e pode até perder o sistema de navegação. Mas aí o avião ainda está funcionando normalmente. O piloto tem todas as condições de conduzir o seu avião para um lugar seguro. Então tem que se dividir as coisas. Pane seca é praticamente fatal. Falha de comunicações, tem que ter paciência. Mas eu acho que houve uma precipitação muito grande. E se o avião que transportava a equipe de futebol estava realmente com falha de comunicação, não provocaria o acidente que provocou. Eu tenho a impressão que foi falha de piloto. O senhor acredita que o piloto demorou muito tempo para comunicar que estava com pouco combustível? Eu não posso te responder essa pergunta com certeza, porque eu não tenho informações de quanto tempo ele tinha de combustível. A quantidade de combustível na aviação é tempo. Então eu não sei te dizer quanto tempo ele tinha de combustível, porque o piloto, para fazer um voo, vamos dizer, daqui para o Rio de Janeiro e voltar, ele tem que abastecer com combustível para ir até o Rio de Janeiro, mais 10% desse tempo de voo, mais combustível para voltar do Rio de Janeiro para São Paulo, vamos dizer, e mais 45 minutos. Então ele teria que ter bastante combustível. O piloto ou a companhia aérea, eles podem ser punidos por uma pane seca, por uma falta de combustível comunicada? Olha, eu não sei se isso é possível, porque o abastecimento de combustível
ele é informado ao comandante por funcionários especializados que só atendem abastecimento e reabastecimento de aviões, e tem na cabine instrumentos que indicam quanto de combustível foi abastecido, que nem o que nós temos no carro, um ponteirinho que indica quanto de combustível tem lá dentro. Então é inadmissível dizer que o piloto não sabia que estava com pouco combustível. Ô Rui, esse cálculo de abastecimento é bem diferente do combustível que usamos no nosso carro, né? Não é um cálculo por quilômetro voado. Não, o abastecimento de combustível na aviação, ele é feito por tempo de voo, não por distância. Mesmo porque o avião voa na atmosfera, né? Então vamos dizer que daqui para o Rio de Janeiro eu tenho um vento de cauda. Compensação, quando eu estiver voltando do Rio de Janeiro, eu tenho um vento de proa. Então eu vou gastar menos combustível para ir e mais combustível para voltar. Ô Rui. Entendeu? Então todos esses cuidados são do dia a dia. Luiz Bate. Rui, por favor, me tira uma dúvida, por gentileza. A gente elencou aqui, segundo a rede CNN, uma pane seca pode ter sido, sim, por causa de economia. O piloto pode ter confiado, pode ter tido autoconfiança demais em achar que faria aquele voo sem nenhuma intercorrência. Ele jamais poderia imaginar que numa falha de combustível, outra aeronave já estaria com problema na frente dele. Quando um piloto declara emergência, o controlador do aeroporto, a torre de controle do aeroporto, ela pode definir qual a prioridade, qual a emergência mais grave, ou o que declara primeiro é que vai pousar primeiro? Bom, eu não vou entrar no mérito de o piloto ser responsável pelo abastecimento do avião se ele estava com pouco combustível. Mas essa história do pouco combustível, eu insisto, é de responsabilidade final do piloto. Agora, se tinha alguma outra aeronave com alguma emergência, é lógico que se tem uma aeronave que perdeu um motor por algum motivo e a outra aeronave, embora esteja funcionando os 2, os 3 ou os 4 motores perfeitamente, né, e perdeu um desses motores, ele ainda tem condições boas, muito boas, de voar com 3 motores naquele avião. Mas o que está com pouco combustível, não. Ou ele pousa de uma vez ou ele cai logo em seguida. Então é tudo uma questão de critérios, mas eu acho que no caso do pouco combustível é responsabilidade do piloto. Pode haver também, ô Rui, pode haver também uma confusão de comunicação. O piloto pode ter sido impreciso ao definir o problema que ele estava enfrentando a bordo e ter provocado dúvida para o controlador de voo, que fez com que mais tempo levasse até o pouso de emergência? Eu não acredito nisso, não. O piloto dá informações que sejam ambíguas. É a primeira vez que eu estou ouvindo em toda a minha carreira de aviador. Nunca tinha ouvido isso. Porque o treinamento que todos nós recebemos, eu recebi, todos os meus colegas, até mais antigos do que eu, é único, é uno no mundo inteiro. O piloto tem a responsabilidade por tudo que acontece no avião dele. Mas, e ele é responsável também por aceitar um avião com algumas condições de deficiência. Nesse caso, é ainda mais inusitada a situação, porque o piloto também era dono da aeronave. Me diga uma coisa, a falha elétrica de um avião pode provocar a falha elétrica, não é isso, Lombardi? Primeiro, a pane seca provoca a pane elétrica? A pane seca, se ela provoca a pane elétrica, não. Porque o avião tem 3 sistemas de alimentação elétrica. Ele tem as baterias, ele tem os alternadores e tem tem mais um sistema de emergência na falha elétrica. Agora, no caso de uma pane seca, a responsabilidade total é do aviador, porque
Olha, a primeira vez que eu estou ouvindo falar, na minha carreira toda, de um acidente desse tipo por pane seca. Já aconteceram por pane seca, mas por outros motivos, não assim como esse. Pois é, porque chama atenção ele gritar para o controlador de voo, porque pelo relato da Avianca, pelo relato do piloto da Avianca, não era uma conversa só de códigos, pelo jeito era uma conversa que ali a emoção já estava sobressaindo a técnica, pelo relato. Ajude-nos, 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 o piloto pode ter perdido o controle naquele momento. O que foi, Lombardi? Então, e a primeira vez que ele se comunicou com a torre, ele disse que era falta de combustível, pane seca. Depois da segunda vez, ele disse que era uma pane elétrica. Pois é, isso que está nos causando estranheza, Rui. Porque o piloto primeiro disse, Mayday, Mayday, pane seca. Mayday, Mayday, agora é falha elétrica. Aí o controlador teria dito, mas você está sem combustível ou o seu problema é elétrico? Essa era uma discussão necessária se o piloto já tinha pedido emergência? Olha, a falha elétrica agora, nesse caso, fica bem claro para mim. Porque quando os motores estão funcionando, estão operando, como no teu carro, aciona um alternador que o motor consome carga da bateria e o alternador repõe essa carga consumida. A partir do momento que há uma falha elétrica, os alternadores, vamos dizer assim, não estão mais carregando as baterias. Então o piloto tem um tempo para voar, que é o tempo de carga restante na bateria. Depois disso, acabou, parou tudo. Entendeu? Então a falha elétrica é uma coisa, a falha de motor é outra. Pode falhar um motor, mas ele continua voando porque ele tem ainda uma bateria. Pode ser um monomotor, um bimotor ou um trimotor. E ele tinha ainda pela frente uma situação de tempo muito ruim, não é? Com muita turbulência, com CBs, pelo jeito, no entorno do aeroporto, que pode ter deixado a situação ainda mais crítica. Ouça, por favor, Rui, você de todo o Brasil também, esse áudio que foi divulgado agora há pouco pelas agências, do momento exato em que a discussão entre o piloto da Lamia e o controlador de voo chega no auge, não é? O ápice da confusão, quando eles tentam definir. O problema pode ser que isso provocou dúvida para o piloto mesmo. Eu estou com uma pane seca ou elétrica? O que é que está provocando a confusão aqui em cima? Vamos ouvir. Se declaró en emergencia, Mayday, 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 pa, y se metió. Entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del puto call sign, procede al localizador, no sé qué, pista 01, y el man se fue para allá. Cuando la controladora dijo, informa el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder. Olha lá, informe exatamente o problema que você tem. Não é mais seca, agora nós temos falha total elétrica, falha total elétrica. O que podia ter acontecido nesse momento? A primeira coisa que eu quero saber é se ele teve uma falha total elétrica. Como é que ele está conseguindo falar? Como é que ele está conseguindo transmitir? Bem observado. Bem observado. Ou seja, com uma falha elétrica, o rádio teria sido desligado. É isso que o senhor está me dizendo? O sistema principal, sim. Eu não sei se esse avião tem um sistema de espera, que é o terceiro sistema que fica apoiado somente nas baterias, não no sistema elétrico principal do avião. Pois é, a Cláudia Ed fez uma pergunta muito pertinente aqui também. A falha elétrica, acho que não sei se voltou agora acho que voltou. É que a gente está com um pequeno delay por causa da transmissão, ele me ouve com um pouquinho de atraso. A falha elétrica pode provocar o descarte do combustível? Pode ter acionado algum sistema do avião que ele começou a ter fuga de combustível, vazar combustível? Impossível. Uma falha elétrica deixa de alimentar os sistemas de alimentação de combustível elétricos, mas ainda restam as bombas mecânicas. As bombas mecânicas têm total capacidade de abastecer o avião. Muito bem, eu vou voltar daqui a pouco com o nosso querido Rui Torres. Foi gasto durante aquela manobra, talvez, viu, Luiz Batti? Aquele movimento circular que o avião fez na espera, né, da prioridade de pouso, que não foi concedida naquele momento. O senhor falou em alijar o combustível, apesar de não haver
o escape de outras aeronaves, né, como acontecem nas aeronaves de pequeno porte, esse combustível foi gasto possivelmente dessa forma, nessa manobra. Eu não peguei o começo da tua pergunta porque estava entrando áudio aqui. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender uma coisa. Combustível não derruba avião. Falha elétrica não derruba avião. Falha hidráulica não derruba avião. Quem derruba avião, nesse caso, é o aviador. Muito obrigada pela sua participação. 32 anos de experiência na aviação civil, analisando esses áudios que acabam de ser divulgados por agências do mundo inteiro. Olha, minha gente, vamos direto com a repórter Ingrid Gribel, que tem novas informações ao vivo sobre a tragédia. Pois não, Ingrid? Autoridades colombianas, especialistas em aviação do mundo inteiro, afirmam que essa sim pode ter sido a causa do acidente, a pane seca, a falta de combustível. O diretor da Lamia, a empresa responsável pelo transporte do time da Chapecoense e também dos jornalistas, disse hoje que o avião deveria ter sido parado, né? Ter feito uma escala na cidade de Cobija, na Bolívia, isso para reabastecimento. Eu volto a falar ao vivo aqui com o Rui Torres, especialista em aviação civil, 32 anos de experiência. Como é que é feito o cálculo para abastecer uma aeronave desse porte? Para fazer qualquer tipo de voo, a gente abastece o avião da seguinte maneira. Para ficar mais didático, eu posso falar em relação à ponte aérea aqui em Rio-São Paulo? Então, abastecido da seguinte maneira, combustível para sair daqui de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Isso em termos de peso de combustível, que na aviação tudo é peso. Mais 10% dessa quantidade de combustível. Mais o combustível necessário para ele voltar para São Paulo, caso não possa pousar no Rio de Janeiro, nem no Santos Dumont, nem no Galeão. E mais 45 minutos. Esse é o combustível mínimo para poder decolar daqui para o Rio de Janeiro. E por que não voar de tanque cheio, como a gente faz muitas vezes com o carro? Enche o tanque e vai. Para não botar dinheiro fora e dar mais capacidade de transporte de passageiros e de carga. Combustível é peso. Na aviação tudo é peso. Se você botou combustível demais, peso demais, se você tiver uma carga para adicionar nos porões, não vai poder pôr, porque ultrapassa o peso de operação do avião, o peso de decolagem, peso de voo e peso de pouso. As condições climáticas, o vento, influencia a queima do combustível? Sim. Enquanto eu estou voando com vento de proa, que a gente vê nas reportagens de tempo, elas vêm sempre do sul, de sudoeste para nordeste, aqui no Brasil. Então, se você vai daqui para o Rio de Janeiro, você vai encontrar normalmente vento de cauda, positivo. Mas na volta, você encontra vento de proa, negativo. Então, o combustível tem que ser usado considerando-se uma parte pequena, isso também.